Alguém aqui, quem aí sofre de ansiedade na hora de estudar? Quem aí sofre de ansiedade quando sai o edital? Quando chega no dia da prova, véspera de prova, digita eu. Digita eu se você é uma das vítimas da ansiedade, esse sentimento que cria uma série de circunstâncias negativas. A Bela já botou aqui super eu, né? E isso eu acho que não só é algo que vocês, como candidatos, precisam começar a criar consciência de que isso existe e que isso pode ser controlado, e é disso que eu quero falar com você aqui nessa live, tá? Não existe candidato, estudante, concurseiro que não se torne ou que não fique ansioso quando sai o edital, quando chega o dia da prova, tá? E o que é essa ansiedade, Roberto? Como é que a gente pode... Então, o primeiro ponto aqui é que é absolutamente normal você se sentir ansioso, sentir ansiosa. Não tem problema nenhum, desde que a gente comece a se atentar para os sinais disso e não deixe ela controlar as nossas ações, tá? E o que é essa ansiedade? Como é que a gente poderia, definir ela? É uma preocupação intensa. A gente sente, né? Uma preocupação intensa, por vezes excessiva e persistente. Aquele sentimento de medo, né? Que é, como eu estou dizendo, muito normal entre a gente, mas você precisa se conhecer para que isso não atrapalhe o seu desempenho. Eu estou cansado de saber, né, de candidatos que estão extremamente preparados, candidatos que estudaram o edital inteiro, candidatos que se dedicam diariamente, estudam horas a fio, mas não desempenham no dia da prova, ou até, né, tem aquela, a gente brinca, né, que é a ansiedade pós-edital. Saiu o edital, o cara vinha estudando bem, trava. Saiu o edital, vinha estudando bem, trava. E é claro, tá, só fazendo um parêntese, Roberto não é psicólogo, não sou médico, não sou psiquiatra, mas pela minha vivência, pelos meus estudos, pelo que eu leio e até pela minha própria experiência, porque eu também, igualzinho a você aí de casa, também fui um candidato muito ansioso. Pode até não parecer, né? Teve uma vez uma aluna minha da minha mentoria que falou assim, eu estava comentando um caso com ela que aconteceu, e ela falou, Roberto, você reagiu assim? Sim, pessoal. E desde que eu comecei a descobrir, né, como a ansiedade atrapalhava o meu desempenho, eu comecei a tratar ela, e mais adulto já, depois de aprovado e empossado no meu cargo, eu comecei a intensificar isso, porque eu vi o quanto aquilo estava me prejudicando. A ansiedade, percebam, concurseiros de plantão, você, professor amador, ela não é algo exclusivo da vida. De estudante, não, tá? De candidato, não. Qualquer pessoa que esteja buscando algo que ainda não aconteceu é ansiosa. E eu sei que se você está buscando uma coisa muito boa para sua vida, chances são de você se sentir assim. Porque, na verdade, o que acontece, né? Lá atrás, quando a gente ainda estava na época das cavernas, quando o ser humano ainda não tinha uma parte do cérebro desenvolvida, não sei se você está presente para isso, mas na verdade o nosso cérebro é desenvolvido em um neocórtex, neo de novo, né? E o córtex antigo que era lá, que a gente trouxe da época das cavernas. Então a gente não tinha o cérebro que a gente tem hoje há milhares de anos atrás, tá? Isso é comprovação e estudo científico, tá? Não estou tirando da minha cabeça, não. E Roberto, a gente tem 2 cérebros? Sim, temos 2 cérebros. E o antigo, né, aquele em que a gente confiava para sobreviver na selva, é justamente nele que mora o perigo, digamos assim, e o segredo do controle da ansiedade. Então, ao longo dessa evolução humana, os nossos antepassados pré-históricos, eles sempre estavam em 2 circunstâncias diante de predadores. Então, diante de predadores naturais, né, ele estava na mata, procurando o alimento dele, buscando a sobrevivência dele em meio a todos aqueles outros animais. E hoje a gente vive na selva de pedra, mas aquela galera vivia até numa condição bem difícil, bem diferente da gente, né? Vivia na selva mesmo, na mata, e precisava sobreviver, precisava caçar, e qualquer arbusto que se movimentava, qualquer sinal de perigo, disparava justamente as nossas amígdalas, né? Que estão justamente nesse nosso cérebro pré-histórico,
e a gente reagia de duas formas. Ou você luta, ou você foge. Luta ou fuga eram as nossas duas reações. E desse cérebro pré-histórico, que a gente herdou, todos nós temos, é justamente aonde é acionado esse nosso sistema de luta ou fuga. E para o candidato, para você que está estudando, você pode, ao longo do tempo, ter, de uma forma infeliz ou natural, associado a prova, a publicação do edital, ao sinal de perigo. Olha só onde a gente está chegando, né? Esse impulso que vem desse nosso cérebro antigo pode estar hoje, atenção, associado aí em você como prova, né? Concurso ou edital, na situação da fuga, ou seja, perigo ali no arbusto, preciso me livrar daquilo. E aí é muito comum, né? Vê se já aconteceu com você, você tem essa sensação de que, cara, eu preciso sair desse lugar. Isso aqui é uma situação de perigo, né? E aí dá o branco na hora da prova. Muitas vezes o candidato, não deu tempo de estudar mesmo, então eu nem fui fazer a prova. Quem aqui já se inscreveu em algum concurso e que por situações ali de, não consegui terminar a prova, a preparação, não deu para ler o edital inteiro, ficou faltando matéria, nem foi fazer a prova. Essa forma de reação, ela está muito exagerada, e com essa nossa organização da sociedade que a gente tem hoje, isso é estimulado. Então, vamos imaginar que quando eu fizer assim, eu estou me referindo a esse cérebro pré-histórico. A gente começa a estimular ele cada vez mais diante de todas as circunstâncias que a gente vive, né? Diante de todas as circunstâncias de desafio, a gente quer fugir, porque esse nosso instinto pré-histórico quer fazer com que a gente sobreviva. E aí, se você enxerga a situação da prova, se você enxerga o dia de estudar, se você enxerga a publicação do edital como aquele matar ou morrer, que eu acabei de dizer, né? Luta ou fuga, ou eu passo, atenção, ou eu passo nessa prova, ou minha vida se acaba, cara, você não poderia estar pior da situação, que na verdade nem é tão ruim assim, e eu já vou falar mais sobre isso. Não encarem nem a publicação do edital de vocês, nem o dia da prova de vocês com essa circunstância. Luta ou fuga. Ou eu mato ou eu morro. Não precisa ser assim. Sempre que você se colocar e sentir que você está nessa circunstância de luta ou fuga, se lembre dessa história do nosso cérebro pré-histórico, que o que ele está fazendo, e como eu disse, a ansiedade ela tem um lado bom, ela só não pode ser exagerada. A gente precisa ter ela, justamente para poder se proteger dos perigos. Então, para que você não se coloque nisso, se lembre que esse seu cérebro pré-histórico ele está atuando e não é necessário você entrar nessa decisão. Ou eu passo, ou minha vida se acaba. Ou dá certo, ou eu vou parar de estudar para concurso. Não, definitivamente não é a melhor maneira de você reagir diante do edital publicado ou da sua prova que está chegando.